chegamos mais uma vez à sua casa para louvar a Deus por todos os feitos do Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós nesses dias de enfermidade mundial. O mundo todo está doente, mas Jesus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E é a Ele que nós tributamos nosso louvor, nossa adoração, toda a glória, toda a honra, todo louvor, seja o nome do Senhor. E aí entramos em sua casa para louvar com você, para dizer a você que somos irmãos, somos filhos de Deus. Essa é a hora de falar de Deus para a família, falar de Deus para os filhos, falar de Deus para os pais. E nós vamos ler a palavra de Deus para iniciar o culto com a palavra de Deus. Todas as coisas foram iniciadas pela palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Então, vamos começar o culto lendo a palavra de Deus. Isaías, capítulo 60, versos de 1 a 3. Juntos. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Que Deus aplique a sua rica palavra aos nossos corações. Vamos cantar louvando a glória de Deus. Hino 89 do HCC, em silêncio toda a carne. Em silêncio toda a carne, com temor e devoção, abandone reverente todo pensamento vão. Nosso Deus a terra desce, tributai-lhe adoração. Rei dos reis, da Virgem Filho, entre nós ele habitou. Deus em corpo e sangue humano, Deus Senhor que se humilhou, por seus filhos alimenta. Ele disse: o pão eu sou. Vigilantes anjos voam ao redor do Criador, e cobrindo as suas faces, cantam eternal louvor. Aleluia, aleluia, ao Supremo Deus Senhor. Amém. Nós vamos orar louvando o nome do Senhor e a sua glória. Oremos. Santo e eterno Deus, nós respeitamos, reverenciamos
adoramos a tua glória, Senhor Deus, a tua majestade, ó Rei do universo, Criador dos céus e da terra. Tu és Deus, e o nosso coração se abre para ti, Senhor Deus. Nossa casa se abre para ti, Senhor Deus. O santuário aqui na terra, Senhor Deus, se abre e deseja, Senhor, ser habitado por ti, como é habitado o santuário no céu. Ó Deus, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor Deus, nosso louvor, nosso empenho, nosso esforço, nossa dedicação. Santifica-nos, Senhor Deus, para ti mesmo. Recebe-nos, Senhor Deus, nessa noite, nesse dia, Senhor Deus, quando a tua palavra é reverenciada, estudada. Ó Deus, fala ao nosso coração e ao coração de todos os que acompanham, Senhor Deus, todos os que veem e ouvem a tua palavra. Recebe-nos, Senhor Deus, glorifica o teu nome. Nós te adoramos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Nós vamos cantar mais, louvar mais. Deus receba o nosso louvor. 194 do HCC, o Rei das Glórias, o Rei dos Reis. Amém. Meus irmãos, esse é aquele momento de dedicação de vidas. Meu pote da gratidão está ficando cada vez maior. Deus tem nos abençoado ricamente com a sua palavra. Deus tem nos abençoado
com a salvação, com a vida eterna. Deus tem nos abençoado com a igreja que permanece fiel. Deus tem nos abençoado com o sustento. Nós devemos declarar isso, ofertando, contribuindo, colocando diante de Deus nossos bens, talentos, família. Tudo que temos é de Deus. Nós somos mordomos. Já estudou a doutrina da mordomia? A mordomia implica em que tudo que temos é do Senhor. Nós somos do Senhor. Somos apenas mordomos. Cuidamos, guardamos das coisas de Deus. E essa é a hora de nós nos entregarmos, de dedicarmos nossas ofertas. Aqueles irmãos que têm o aplicativo, façam suas ofertas através do aplicativo. Os irmãos que têm seus dízimos e ofertas, guardem para que um diácono possa ir buscar. A partir de hoje, nós não poderemos mais transitar, mas guarde suas ofertas, ou então faça suas ofertas através dos aplicativos, das contas da igreja. E os que não têm aplicativo no celular, não têm acesso à internet, guardem suas ofertas para quando puderem passar na igreja e deixar suas ofertas. Deus há de ser louvado, os trabalhos serão mantidos, nós permaneceremos ajudando a comunidade com cestas de alimentos, e Deus há de ser louvado, Deus há de ser honrado na sua soberania e graça, porque Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Deus tem nos abençoado, e nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Nós vamos agradecer a Deus pelas famílias, vamos agradecer a Deus pelos missionários, pelos pastores, pelos diáconos. Vamos agradecer a Deus pelos irmãos que estão longe, pelos irmãos que estão perto. Você que está assistindo esse culto, participando conosco, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Coloque diante de Deus sua vida. Nós temos o irmão Elifaz, ele é irmão de Miriam Souto. Nós vamos agradecer também por ele, pela sua vida, pela sua saúde. Ele está na UTI do Hospital Maria Lucinda, mas está se recuperando. Deus tem nos ouvido, Deus tem nos abençoado. Vamos continuar orando para que Ele faça a sua vontade. Mas antes nós vamos cantar. Logo em seguida, nós vamos orar, agradecendo a Deus. Eu peço que você agradeça em casa, agradeça onde estiver. Coloque-se diante de Deus. Deus é fiel e verdadeiro. Nós somos seus filhos e filhas, devemos agradecer a Deus. Vamos cantar mais uma música. Do cantor cristão. Sobre a morte de Deus.
Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Não tem nos faltado, Senhor Deus, o pão de cada dia. Pão nosso de cada dia não tem nos faltado. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Bendizemos e exaltamos o teu santo nome, Senhor Deus. Continua nos dando a palavra de vida eterna. Continua nos dando, Senhor Deus, a alegria da tua salvação. Continua nos dando o espírito missionário, Senhor Deus, para que façamos a tua obra, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado o interesse, o compromisso, a fidelidade, e a casa do Senhor continua sendo aberta para o louvor da tua glória. Ó Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos. Continua, Senhor Deus, nos abençoando. Continua, Senhor Deus, nos dando saúde. Continua nos dando paz. Senhor Deus, acode a tempo, Senhor Deus, as pessoas que estão tristes, desanimadas. Ó Deus, venha ao encontro, Senhor, dos corações aflitos. Anima-os para o louvor da tua glória. Santifica-os para ti mesmo, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito. Consola, conforta os corações. Agrada-te de nós, Senhor Deus. Renova nossas forças. Ó Deus, dá-nos a tua graça. Dá-nos a tua misericórdia, Senhor Deus. Dá-nos os proventos para esses dias. Nós te agradecemos, te bendizemos, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Irmãos, nós vamos ler João capítulo 11, 25 e 27, 25, 26 e 27. Evangelho de João, capítulo 11, versos 25, 26 e 27. E vamos cantar mais uma música, e aí teremos a palavra de Deus nessa ocasião. Vamos, João 11, 25 a 27. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Cantemos mais uma música. 137 do HCC. 137 do HCC. Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá.
Meus irmãos, hoje, dia 17 de maio, dia de celebrarmos a ceia do Senhor. Mas como celebrar a ceia do Senhor sem comer o pão, aquele pequeno pão que nós cortamos em pedacinhos, e tomar aquele cálice de suco de uva ou de vinho? Como fazer a ceia sem tomar os elementos? Que saudade! Creio que os irmãos, assim como eu, têm sentido falta da ceia, da presença dos irmãos, da comunhão. Ceia é comunhão. Ceia é ajuntamento. Mas somos proibidos de fazer ajuntamento, aglomeração. Estamos isolados, separados. Nunca sozinhos. Mas podemos comer o pão e tomar o cálice conforme o que Jesus nos falou, porque o seu corpo verdadeiramente é comida e o seu sangue verdadeiramente é bebida. E o que é o corpo de Jesus e o sangue de Jesus? É a sua palavra. É a vida que Ele tem para nós. É o seu Espírito. O que é a comunhão? É estarmos juntos, ainda que separados, isolados, mas estamos juntos. Somos vencedores. Juntos, unidos. Corpo de Cristo somos nós. O sangue de Cristo hoje, espalhado pela face da terra, é a família de Jesus, a família dos santos, dos ramos, dos oliveiras, dos videiras, dos Gomes, dos Soutos, dos Xaviés, dos Vilarins, dos Mendonças, dos Silvas, dos Souzas, família de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e nos espalhou pelos 4 cantos da terra. E aí onde está a comunhão, e aí onde está a ceia. Quando Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está em nossas casas, irmãos, irmãs. Jesus está entre nós. Então comamos a palavra de Deus. O texto que nós vamos comer e beber, aprender, é um texto conhecido que está em Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos capítulo 5. É aquele encontro de Jesus em Decápolis, em Gadara, uma das 10 cidades de Citópolis, onde Jesus encontrou um endemoniado gadareno. E diz a palavra de Deus, capítulo 5 de Marcos, Evangelho de Marcos. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos.
Logo que Jesus saiu do barco, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, as correntes foram por ele quebradas e os grilhões despedaçados, ninguém o podia domar. Sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que não os enviasse para fora do país. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Imediatamente ele o permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Nisso fugiram os porqueiros e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que é que havia acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. E entrando Jesus no barco, suplicou-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes que grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se maravilhavam. Meus irmãos, quando Jesus venceu Satanás no deserto, capítulo 3 do Evangelho de Lucas, quando Jesus venceu Satanás no deserto, capítulo 4, aliás, diz Lucas que o diabo deixou Jesus até a próxima ocasião, até a ocasião oportuna, enquanto não tinha a chance de pegá-lo de novo, de tentar de novo, de vencê-lo, se fosse possível. Então Lucas traz essa palavra a respeito da intenção do diabo. O diabo intenciona destruir tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, a obra de Deus, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Contrário de Jesus, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é o devorador. E então, nesse momento, no texto que nós acabamos de ler, o diabo encontra novamente uma oportunidade, uma ocasião para enfrentar Jesus. E esse é um momento desejado por ele. Continua sendo assim. Em todos os tempos, o diabo tentou destruir Jesus e a igreja e as famílias. E ele tem tentado nesse tempo mais do que nunca. Basta que lhe demos ocasião. Basta que alguém dê a ocasião, ele vai tentar. A chance que ele tiver, ele vai destruir um lar,
vai destruir um pai, um filho, uma esposa, um esposo, uma família. Ele vai destruir um jovem, ele vai destruir uma jovem, porque ele quer ocasião para destruir as obras de Deus. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é uma verdade que nós encontramos no texto e no contexto e nos dias de hoje e em todos os tempos, na história da humanidade. As guerras, a fome, a corrupção, são obras de Satanás legitimadas pelo homem. Então, o momento desejado ele encontrou. E o diabo avança para Jesus numa adoração simulada. Ele vê Jesus chegando lá em Gadara e ele corre para Jesus e ele simula uma adoração e se curva diante de Jesus. E ele até promove Jesus, ele diz que Jesus é realmente filho de Deus, é realmente Deus. E ele disse isso andando pelas ruas de Filipos, atrás do apóstolo Paulo, naquela jovem. Ele disse: esses são os filhos do Deus Altíssimo, esses homens são pregadores do verdadeiro Deus Altíssimo. Então o diabo, ele simula uma adoração, ele simula palavras que glorificam a Deus, mas na verdade o que ele quer é matar, roubar e destruir. E ele vai e se ajoelha ali diante de Jesus. Mas na verdade o que ele está querendo é continuar matando pessoas em Gadara e nas 10 cidades gregas de Decápolis. Então, irmãos, parece que foi Billy Graham que disse que todas as vezes que o homem quiser se afastar de Deus, o diabo vai lhe dar uma carona. E olhe que, se Billy Graham tivesse vivo, ele talvez dissesse que todas as vezes que o homem quiser se afastar de Deus, o diabo vai lhe dar um corona. Porque é verdade, o homem tem se afastado de Deus quilômetros de distância, e está perto do homem se distanciar de Deus pela eternidade. Aí é sem fim, sem volta. Mas ao receber a ordem, mais uma vez, para se retirar, Jesus mais uma vez dá ao diabo a ordem: retira-te, Satanás, como ele deu no capítulo 4 de Lucas, na tentação no deserto. Retira-te, Satanás, essa é a ordem. Ele sai, mas ele pede carona nos porcos. Deixa eu ir nesses porcos, deixa eu passear nesses porcos, brincar com esses porcos. E os porcos, cheios de Satanás, vão cair num precipício. Todos os porcos são mortos ali, afogados no rio, no mar da Galileia. E então, meus irmãos, o que o diabo quer, na verdade, é continuar naquela região, continuar naquela cidade e provocar o mal àquele povo e botar na conta de Jesus, destruir a economia daquele povo que era baseada naqueles porcos, em outros porcos e na pecuária, e botar a culpa em Jesus. Então a ação do diabo é essa. Primeiro ele simula uma adoração, depois ele simula uma humildade pedindo carona nos porcos. Mas o que ele quer, porque o apóstolo Paulo vai falar de astutas ciladas de Satanás. O que ele quer, na verdade, é destruir as cidades, destruir as pessoas. E ele vai para os porcos e ele mata afogados os porcos. E as pessoas da cidade vêm, e não vêm contra Satanás, elas vêm contra Jesus. E elas pedem a Jesus para sair da cidade, expulsam Jesus. E o Senhor vai se retirar, porque ele não fica onde ele não é desejado. Ele
pede para entrar em nossas vidas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Naquela cidade de Gadara, Jesus foi expulso. Como também não foi valorizado em Nazaré, na sua cidade, onde ele morou criança. Em muitas cidades, Jesus não foi valorizado. Em muitas vidas, ele não tem sido valorizado. João diz que veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o que o diabo queria naquela ação de entrar nos porcos, era colocar a cidade contra Jesus, e ele conseguiu. Mas a semente do evangelho ficou plantada na vida daquele gadareno. E ele vai fazer toda a diferença. Os gadarenos se unem ao adversário e expulsam o mestre. Naquela cidade, não era somente o possesso que dava ocasião ao inimigo. Todas as pessoas da cidade davam ocasião ao inimigo. Dar ocasião ao inimigo é isso. Favorecê-lo para que ele venha para destruir Jesus, destruir as obras de Jesus, a casa de Deus, a glória de Deus. Então aquela cidade não era só o gadareno que deu lugar ao diabo e o diabo entrou nele e ele ficou possuído, mas a cidade toda deu lugar ao diabo. Todos expulsaram Jesus. E essa é a ação de quem não crê, essa é a ação de quem não aceita, essa é a ação de quem não reverencia Deus. Expulsar Deus. Parece que hoje não é diferente. Hoje nada mudou, pelo contrário, as coisas cresceram, aumentaram, a população do mundo aumentou, a pecuária cresceu e aumentou, a agricultura, a extração de minérios, as riquezas, e o homem virou avarento, cobiçoso, de torpe ganância, e o homem tem dado lugar ao inimigo. E Jesus tem ficado de fora da vida e da casa de muita gente, e de muitas igrejas. Então, mas Paulo apresenta no capítulo 6, dos versos de 10 a 20, de Efésios, a armadura de Deus para vencer as astutas ciladas do inimigo. Paulo também estava nessa luta, o Senhor o arregimentou, assim como o Senhor fez com aquele gadareno, para conquistar aquela cidade de Genezaré, para conquistar as cidades, as 10 cidades de Decápolis. Jesus salvou um homem que era endemoniado, e ele também salvou Paulo. Paulo, quando era Saulo, também não era uma pessoa de Deus, apesar de pensar que era. Apesar de todos pensarem que ele era um homem da lei, mas ele era um homem cheio de espírito mau, com ódio. Ele respirava o mal para fazer o mal às pessoas, para destruir a igreja. Mas quando o apóstolo Paulo foi salvo, quando o apóstolo Paulo foi arregimentado para combater o bom combate, ele percebeu que só poderia combater o bom combate com a armadura de Deus. E no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, ele apresenta a armadura de Deus. Como nós podemos vencer o inimigo? Primeiro, ele diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, não temos que lutar contra as pessoas. Não temos que lutar contra as pessoas. Ele diz: finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder.
revestivos de toda a armadura de Deus para poder resistir às ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra potestades, contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas desse mundo, contra a iniquidade espiritual nas regiões, ou nas alturas, nas regiões celestiais. Paulo está falando que temos que lutar contra o reino espiritual, contra o diabo e seus anjos, porque ele está vivo e operando hoje livremente no mundo, e vemos as suas obras de dia e de noite: morte, destruição, fome, miséria, degradação, idolatria, prostituição, inversão de valores, destruição da família. O diabo tem trabalhado diuturnamente. Paulo disse: não temos que lutar contra pessoas. É por isso que Paulo conseguia cantar na prisão depois de ter sido açoitado, porque ele não estava odiando o carcereiro. Ele sabia quem estava por trás de tudo aquilo. As pessoas têm culpa no que fazem, mas elas estão legitimando a ação do diabo. Elas estão unidas pelo diabo, dando ocasião à carne. E eu espero que você não esteja fazendo isso. Eu espero que na sua carne, na sua casa, na sua carne, na sua casa, você não esteja vivendo na carne. Que você não esteja vivendo com pornografia, com prostituição, com pornofonia. Espero que você não esteja dando lugar ao diabo, legitimidade ao diabo, porque ele entrou na sua casa e ele não vai sair. Enquanto você não se arrepender dos seus pecados, ele não vai sair. E ele vai destruir você como estava destruindo a vida desse homem, desse gadareno. Mas Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Ele também diz que os olhos da igreja devem ser abertos para um combate milenar. Esse combate, além de ser histórico, além de vir desde o Éden com a serpente, ele é invisível aos olhos dos que não têm fé. Por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer aos coríntios que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos não veem que há uma batalha espiritual no reino dos homens, no reino dos céus, nas nuvens, nas igrejas, nas famílias, para matar, roubar e destruir. Os incrédulos não veem, mas esperamos que a igreja veja. E Paulo está querendo abrir os olhos da igreja para esse combate milenário e invisível. Alguém fez piada com a mulher do interior, parece que foi de Caruaru, porque ela disse que matou o coronavírus com uma sandália. Ela disse que o corona entrou na casa dela, ela viu, estava ali o corona, ela pegou a sandália e pá, matou o corona. E ela falou sério. E as pessoas brincaram com isso e viralizou esse vídeo. Mas, senhoras e senhores, não é brincadeira. O reino do inferno está aí, é invisível, mas nós vemos as suas ações. O quanto elas têm feito o mal para a humanidade. E vai continuar. Então, vejamos o que Paulo diz sobre a armadura de Deus. Verso 13: portanto, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Permanecei, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando sempre com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com essa finalidade, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E ele pede oração também por ele. Mas hoje não precisamos orar por Paulo mais. Mas a armadura de Deus está diante de nós, está à nossa disposição. Capacete da salvação, espada do Espírito.
Deus está nos dando a sua palavra para comermos, seu sangue para bebermos, para resistirmos às astutas ciladas de Satanás. Eu quero terminar essa reflexão lembrando a você a ação do inimigo. O inimigo está à porta e ele não bate, ele entra sem pedir licença nas nossas vidas, através da nossa mente, através dos nossos olhos, e a boca fala do que o coração está cheio. Então a ação do inimigo é visível, é notória. E lá estava na cidade de Gadara, porque um homem deu lugar ao inimigo, uma cidade toda deu lugar ao inimigo, deu legitimidade, e aí ele entrou ali, destruiu vidas, destrói vidas até hoje. A ação do inimigo é notável em nossa nação. A legitimação do homem. O homem tem legitimado a ação de Satanás. Por isso todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o homem tem dado lugar ao diabo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, disse o apóstolo Tiago. Não dê legitimação ao diabo. Não abra sua porta, sua casa. Não amaldiçoe seus filhos com prostituição. Há pais que ensinam logo cedo aos seus filhos a se prostituírem. Não sabem que estão amaldiçoando seus filhos e dando lugar ao diabo. Destruirão a vida da sua família. Por último, abra os olhos, você, igreja. Deus tem lhe dado uma missão. Aquele homem, depois de vestido, limpo, sentado em paz diante de Jesus, ele quis o que todos nós queremos, estar com o Senhor. Mas o Senhor disse: vai para a tua casa, volta para a tua casa, fica com a tua família, diz aos teus tudo o que o Senhor fez por ti. Essa é a sua missão, irmão, em casa hoje, na família hoje. Fique com os seus, fale de tudo o que o Senhor fez por você. Que Deus nos abençoe, nos dê a paz, nos dê a graça, nos dê o seu Espírito Santo, a armadura de Deus, para resistirmos a Satanás. Jesus tem poder para destruir Satanás com uma palavra. Ele desconsidera as ações do diabo e salva aquele homem naquela cidade. Jesus considera pessoas, Jesus considera vidas, Jesus considera a sua família. Vamos cantar mais uma música. (256) do HCC. Jesus quer entrar
Amém. Convide Jesus. Convide Jesus para morar em sua casa, para entrar no seu coração. Senhor Jesus, vem morar em mim, vem morar em minha casa. Eu me arrependo, Senhor Deus. Te peço perdão, te peço salvação para mim, para minha família. Ó Deus, salva-nos e seremos salvos. Salva a nossa nação. Cura-nos e seremos curados. Tem compaixão de nós. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, sejam derramados sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Está encerrado o culto, irmãos. Deus abençoe a todos.